Olá, vamos às notícias do Senado nesta sexta-feira, 17 de fevereiro. Levantamento do Observatório da Violência contra a Mulher, que é vinculado ao Data Senado, mostra aumento do número de assassinatos no país. A taxa de homicídios de mulheres cresceu principalmente entre as mulheres negras e pardas. O observatório foi criado no ano passado para fornecer dados à Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, que é uma comissão permanente do Congresso. O Observatório da Mulher contra a Violência no Senado Federal veio para ficar, vai ser eficiente e vai ser um divisor de águas no que se refere a esse diagnóstico da violência contra a mulher no Brasil. Os pesquisadores tomaram como base o Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde. Foram coletados dados de 2014 e comparados com os de 2006. A taxa de homicídios se refere ao número de mortes para cada grupo de 100 mil mulheres. Em 2006, a taxa de assassinatos de mulheres no país foi de 4,2. Subiu para 4,6 em 2014. A violência contra mulheres negras ou pardas foi ainda maior. Em 2006, 4,6. 8 anos depois, 5,4. O homicídio de mulheres brancas caiu de 3,3 em 2006 para 3,2 em 2014. É preciso investigar mais isso também. Onde se dão essas mortes? É no ambiente doméstico? É no ambiente externo? É na rua? Por quê? É preciso investigar a questão do racismo, é preciso investigar a questão do racismo institucional. Na distribuição por estados, o levantamento revela que alguns apresentaram taxas de homicídios acima da média nacional. Os índices mais altos são de Roraima, 9,5, Goiás, 8,4 e Alagoas, 7,4. Somente 2 estados ficaram abaixo da média nacional, Santa Catarina, 3,2 e São Paulo, 3,7. Outras 2 unidades da federação se destacaram pela redução significativa da taxa de homicídios femininos. No Espírito Santo, o índice caiu de 10,3 para 6,9. No Rio de Janeiro, de 6,1 para 5,3, mas ambos continuam acima da média brasileira. O observatório tentou obter boletins de ocorrência policial, mas 12 estados não forneceram as informações, o que impediu o levantamento. Outra dificuldade é a falta de um padrão nacional de classificação do que é violência contra a mulher. A pesquisa aponta que nós temos que avançar muito, não só no combate à violência contra a mulher, mas também na forma de investigar e ter números confiáveis. Eu acho que está faltando são números confiáveis, porque primeiro, cada estado tem um critério para poder fazer a sua análise e ter os seus dados. E segundo, a sensação que nós temos, e a grande pergunta que essa pesquisa deixa o próprio observatório aumentou a violência contra a mulher ou a mulher hoje está tendo mais coragem de denunciar? É um tabu muito grande falar sobre violência sexual. Quando eu lembro a você que no Código Civil, até pouco tempo, o último Código Civil, sem ser o atual, era uma obrigação conjugal a mulher ter relações sexuais com o marido, e se ela se negasse a isso, ela estava quebrando o pacto conjugal. A percepção de ser vítima de violência sexual e ser vítima de estupro até dentro do casamento é uma coisa muito recente. As mulheres estão se percebendo vítimas agora, donas do próprio corpo, e com a possibilidade de dizer não. Se esse problema persistir, dos estados se negarem ou dificultarem o acesso público, eu não diria só ao observatório, mas o acesso público a informações, que são informações públicas, não são sigilosas, nós teremos que pensar brevemente numa mudança da legislação que lhes imponha essa obrigação, porque esses dados são fundamentais. A violência sexual é um exemplo da falta de dados confiáveis. O observatório levantou 50.438 casos em 2014, taxa de 48,1 estupros para cada grupo de 100 mil mulheres. Mas, segundo os pesquisadores, apenas 10% dos casos são notificados. Quem bebe e provoca um acidente de trânsito causa um prejuízo enorme, não só à saúde das vítimas, mas também ao SUS. Uma proposta em discussão no Senado obriga o ressarcimento dos custos hospitalares pelo infrator. De
De acordo com o DataSUS, a cada ano, cerca de 40 mil brasileiros morrem em decorrência de acidentes de trânsito. 200 mil sofrem ferimentos graves que exigem internações. Segundo os dados mais recentes do IPEA, em 2014, o custo médio para os cofres públicos de um acidente com morte era de R$ 647 mil. Já o de acidente com vítima de lesões não fatais, R$ 90 mil. Mesmo depois da lei seca, na cidade e nas estradas, muitos motoristas continuam dirigindo sob o efeito de álcool ou de outra substância. Um projeto de lei do Senado prevê que o condutor alcoolizado ou sob efeito de droga terá que pagar pelas despesas do Sistema Único de Saúde com o tratamento da vítima. As pesquisas recentes mostram que 1 a cada 4 motoristas dirige embriagado ou sob efeito de qualquer outra droga. Isso, sem dúvida nenhuma, é um risco que potencializa muito os acidentes. E a nossa preocupação é fazer com que o cidadão, ao ressarcir o SUS, aquele prejuízo causado, ele vai ter mais responsabilidade, tomar mais cuidado, porque infelizmente hoje o volume de acidentes que ocorre nas nossas estradas e dentro também das cidades é mais do que muitas guerras. A advogada Andréia Rezende elogia o projeto, mas chama atenção para um outro problema. Além de resultado positivo no teste do bafômetro, o policial ou agente de trânsito deve preencher de forma correta o auto de infração e o relatório de embriaguez. Se eu causei dano a alguém, eu tenho que reparar. É o mínimo moral da minha parte. A minha preocupação, até pela experiência que eu tenho com o Detran, é da questão de como é que vai formular a responsabilidade depois. Ele realmente é culpado? Porque eu tenho uma grande parte de infratores aqui que não são. Esse projeto de lei sendo aprovado, ele entra no próprio Código de Trânsito, que ele é o artigo 303A. A nossa preocupação é o quê? É a questão de o Detran trazer, já trazer dessa forma, né, incisiva, autoritária, de que o condutor está dirigindo sob influência de álcool e não ter a prova material disso. Aí, isso me preocupa na questão da reparação de danos, tanto à vítima quanto ao SUS. Eu concordo com o escopo do projeto. Agora estou fazendo naturalmente um voto que assegure também o direito do cidadão a ter as suas explicações, as suas defesas, para que não seja um projeto autoritário. Após discussão e aprovação do parecer na Comissão de Assuntos Sociais, o projeto seguirá para a deliberação da Comissão de Constituição e Justiça, que será a última etapa, a menos que haja recurso para a votação pelo plenário. E na quarta reportagem da série que o Senado agora apresenta esta semana sobre a reforma da Previdência, vamos ver como a proposta em discussão pode afetar a aposentadoria dos servidores públicos, dos policiais civis e dos professores. $572 mil servidores públicos aposentados só na União. Em 2016, a Previdência pagou a eles cerca de 68 bilhões de reais. Para quem ainda está na ativa, as regras para se aposentar dependem da data em que virou funcionário público. Quem entrou a partir de 2004, além do tempo de contribuição, tem que atingir a idade mínima, 60 anos no caso dos homens e 55 para as mulheres. O valor do benefício é uma média de 80% dos maiores salários. Já quem entrou a partir de 2013 fica limitado ao mesmo teto do regime geral, atualmente pouco mais de R$ 5 mil. Com a reforma, os servidores públicos terão as mesmas regras que os trabalhadores do regime geral, 65 anos de idade e no mínimo 25 de contribuição para homens e mulheres, e com a mesma fórmula de cálculo do benefício, 51% da média dos salários, mais 1% por ano de contribuição. O analista de políticas sociais, Gediel Ribeiro, faz as contas. Pelas regras atuais, aos 65 anos, teria contribuído o suficiente para se aposentar com um benefício de quase 80% do que recebe hoje. Com a reforma, poderia se aposentar na mesma idade,
mas com benefício bem menor. Eu vou ter uma queda brutal de rendimentos caso eu venha me aposentar. Continuar trabalhando e contribuir até os 49 anos? Eu teria que trabalhar até 80 anos, o que é proibido por lei, porque nós podemos trabalhar no Serviço Público Federal até 75 anos. As regras de transição para os funcionários públicos também serão as mesmas do regime geral e valerão para homens a partir dos 50 anos e mulheres a partir dos 45. Nesses casos, terão que pagar um pedágio, ou seja, trabalhar a mais a metade do tempo que faltar para a aposentadoria. De todo esse tempo, 20 anos tem que ser só de serviço público. A proposta também torna obrigatória a previdência complementar para todos os funcionários públicos e dá prazo de 2 anos para que estados e municípios implementem os fundos. Você vai garantir que os servidores públicos passem a ter o mesmo teto do INSS. E segundo, que é claro, é uma medida que diminui despesa. É muito mais importante para os governos estaduais e municipais do que para o governo federal, entendeu? Porque o que eles gastam com inativos é um valor muito elevado. Para a GDIEL, a reforma não leva em conta a contribuição dos servidores públicos, em média, maior que no regime geral da Previdência. Eu contribuo com 11% da integralidade do meu salário, que é uma cota maior do que os trabalhadores da iniciativa privada. A reforma também acaba com a aposentadoria especial para policiais e professores da educação básica. Hoje eles se aposentam 5 anos mais cedo, com 30 anos de contribuição para homem e 25 para mulher. Os funcionários públicos ainda têm que comprovar 55 anos de idade, caso homem, e 50 se for mulher. Se a reforma for aprovada, o Lelton, que é professor de Geografia do Distrito Federal, vai ter que trabalhar pelo menos mais 10 anos, até a idade mínima de 65 anos. A profissão ela tem uma carga de trabalho, de estresse, de doenças, que desgasta a pessoa com mais intensidade do que outras categorias. Lelton conta que a esposa, também professora, é mais prejudicada pela reforma. Terá que trabalhar no mínimo 15 anos a mais. Para a mulher é muito mais difícil, muito mais difícil. Fora a dupla jornada que boa parte das mulheres tem, né? Além do trabalho, casa, família. Agora, se Lelton e a esposa quiserem se aposentar com salário integral, pela nova regra terão que contribuir até os 74 anos. Fico me imaginando, com 74 anos, lidando com adolescentes, muito difícil. A aposentadoria de políticos também muda. Desde 1998, eles se aposentam igual ao servidor público. A proposta de reforma inclui os políticos no regime geral da Previdência. Vão ter que cumprir o requisito da idade mínima e dos 25 anos de contribuição. Só 2 casos de aposentadoria especial ficam mantidos, para pessoas com deficiência e para quem exerce atividades insalubres. As regras serão definidas por lei, mas a PEC já determina que esses trabalhadores não poderão se aposentar antes dos 55 anos de idade e dos 20 de contribuição. Militares das Forças Armadas, policiais militares e bombeiros estão fora da reforma, motivo de críticas de outros setores. Aqueles segmentos que têm um grande poder de barganha, né, que conseguem pressionar os deputados, os senadores, né, e fazer valer os seus interesses, esses setores vão ser melhor tratados, né, nessa reforma da Previdência. Os militares entram para a reserva com salário integral após 30 anos de serviço. Na regra atual, contribuem com 7,5% do vencimento para pagar pensão por morte. O Ministério da Defesa não quis gravar entrevista, mas o secretário de Previdência informou que mudanças para os militares virão por projeto de lei. Enquanto isso, o professor Lelton acompanha atento o andamento da reforma da Previdência. A discussão ela precisa ser feita da maneira tranquila, porque não envolve apenas 2 anos, 3 anos. Envolve 50 anos, envolve 100 milhões de trabalhadores. Envolve vidas, com certeza, né? Gerações de vidas. Esta edição fica por aqui. Você acompanha outras notícias na nossa página na internet ou aqui na programação, nos boletins do Senado Agora. Obrigado pela audiência e até a próxima.